No dia 31 de janeiro de 1998, um grupo de música de uma igreja evangélica na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, gravou um CD de músicas cantadas ao vivo durante um culto. Naquela época não existia esse termo, mas podemos dizer que aquele CD viralizou. A igreja era a Igreja Batista da Lagoinha, e o CD se chamava Diante do Trono. Em 13 de fevereiro de 1999, a igreja gravou o segundo CD. O sucesso dos dois CDs anteriores foi tão grande que em 15 de julho de 2000, o terceiro CD teve que ser gravado no Parque Gameleira, em Belo Horizonte, e reuniu 60 mil pessoas. Por isso, um ano depois, em 14 de julho de 2000, o grupo gravou o quarto CD, com 210 mil pessoas no estádio do Mineirão. Preciso de ti. E agora, qual seria o próximo passo? O ano de 2002 foi muito marcante. 2002. Que lembranças vamos guardar deste ano que já entrou para a história? Boa noite. Mudou o Brasil, mudou o mundo. Nossas vidas ganharam um novo rumo. Quem imaginaria tantas vitórias numa época de tantas dificuldades? Surpresas na maior de todas as eleições. Discutimos, brigamos, decidimos e fomos os primeiros. Conseguimos a taça mais desejada. Na Copa do Mundo, a seleção brasileira de futebol conquistou o seu 5º título. E na política, era uma época em que a esquerda estava no auge em vários países. No Brasil, a maior cidade era governada por uma prefeita progressista, de esquerda e do PT, Marta Suplicy. Belo Horizonte, cidade da Igreja Batista da Lagoinha, era governada pelo Fernando Pimentel, também do PT. E o Rio de Janeiro também era governado por um governador de esquerda do PSB, chamado Antony Garotinho. Começa agora o programa de quem vai aumentar o salário mínimo para R$ 280 em maio de 2003. Garotinho Presidente. Naquela época, Garotinho era evangélico, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil e era do PSB. Sua vice, Benedita da Silva, também era de esquerda, do PT e da Assembleia de Deus. Antony Garotinho tem 42 anos. É casado, tem 9 filhos, é evangélico e professor da escola dominical para casais. Foi deputado estadual e prefeito 2 vezes, considerado o melhor do Brasil. Como governador do Rio, teve 88% de aprovação popular. Agora, como candidato do PSB a presidente da República, Garotinho vai trabalhar para fazer o Brasil de Vargas e de Juscelino. E ninguém via problema nenhum nisso. Era normal o evangélico ser de esquerda, já que entendiam que a mensagem cristã e a defesa de justiça social da esquerda alinhavam-se perfeitamente. Naquela época,
também não existia a ideia de usar a força do Estado para impor a ética cristã pela força para a sociedade toda. A esquerda ainda não tinha chegado à presidência e, governando estados em importantes cidades, não tinha escândalo de corrupção. Sim, para você que nasceu depois do ano 2000, saiba que na década de 90, a esquerda que era paladina da ética, lutando contra a corrupção da direita. Bom, a campanha de 2002 começou empolgada. Atenção, Brasil! Começa agora o programa Lula Presidente. Boa noite, Brasil. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, de agradecer a minha equipe, que durante praticamente todo esse ano esteve ao meu lado dias inteiros, às vezes noites inteiras, dando cada um o melhor de si, para que pudéssemos ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos construir. E foi naquele ano de 2002 que, faltando 3 meses para as eleições, o Diante do Trono decidiu gravar seu 5º CD. Sabe onde? Em Brasília. A 13 de julho de 2002, mais de 1 milhão de pessoas se reuniram para a gravação do Diante do Trono 5, nos braços do Pai. O nosso clamor, Ele vai restaurar, a nossa terra, Ele vai restaurar, o nosso povo, Ele vai restaurar, a nossa política, Ele vai restaurar, a economia, Ele vai restaurar, a nossa cultura, Ele vai restaurar, o Brasil. No meio da gravação, sabe quem subiu ao palco? Antony Garotinho. Em 2002, Antony Garotinho era o candidato dos evangélicos. E o candidato dos evangélicos era de esquerda. Desta vez, a novidade é a saída de Rosiana Sarney. E sem a ex-governadora na disputa, é Luiz Inácio Lula da Silva quem sobe muito. Chega a 35% das intenções de voto. E a disputa pelo segundo lugar embola. José Serra e Antony Garotinho ficam tecnicamente empatados. Numa simulação de segundo turno, Lula também leva vantagem contra todos os adversários. Se as eleições fossem hoje, sem Rosiana na corrida, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teria 35% dos votos. José Serra, do PSDB, ficaria com 18%. Antony Garotinho, do PSB, teria 17%. Mas, em 2002, os evangélicos eram só 15% da população. Bom, você sabe que o Garotinho não venceu aquela eleição. Ele ficou em terceiro lugar, com 17% dos votos. Mas, olha a empolgação da esquerda e da população com a vitória do Lula. Era muita esperança depositada naquele partido. Janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. 1º de janeiro de 2003. O Jornal Nacional está começando agora.
no segundo turno, veja quem apoiou Lula e o ajudou a se tornar presidente. Vem mudar a sua sorte, nada pode ser mais forte que a vontade de mudar. Lelê, lelê, vem, ser feliz é seu direito, solte esse grito no peito, ninguém vai te segurar. Oh, 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 vem. O Brasil está unido e jamais será vencido, nossa estrela vai brilhar. Vem, que é a estrela da esperança, do emprego e da mudança, mora do lado de cá. Lula tentava, sem sucesso, se eleger desde 1989, a primeira eleição direta para presidente da República depois da ditadura militar. Mas ele só conseguiu em 2002. Finalmente ele foi eleito graças à união de toda a esquerda no segundo turno. O sentimento da população que votou na esquerda em 2002 era o mesmo sentimento da população que votou na direita em 2018. Cansaço de escândalo de corrupção de um lado e promessa de ética do outro. Mas, assim como hoje, também naquela época, passada a euforia da eleição, o sonho de uma nova política, o sonho de ética, começou a ruir. O governo federal determinou a abertura de inquérito para apurar denúncia de corrupção nos Correios. Um diretor da empresa, flagrado cobrando propina de empresários, foi afastado. O Diante do Trono seguiu a vida. Quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. E o garotinho, que era o candidato evangélico, começou a ruir após ser envolvido em diversos escândalos de corrupção. E teve confusão na transferência de Antony Garotinho de um hospital para um presídio. O ex-governador reagiu ao entrar na ambulância. 8 anos depois, os evangélicos tinham crescido 60%. E em 2010, eram 22% da população. Boa noite. O catolicismo se mantém como a maior religião do país, mas perdeu espaço entre os brasileiros. É o que mostra o censo do IBGE. A proporção de evangélicos cresceu mais de 60% em 10 anos. 1 em cada 5 pessoas no Brasil é evangélica. O censo mostra que na última década, os evangélicos passaram de 15% para 22% da população, somando 42 milhões de brasileiros. 12 milhões estão na Igreja Assembleia de Deus. E a segunda maior, a Universal do Reino de Deus, concentra 1.800.000 fiéis. E novamente, tinha uma candidata evangélica concorrendo com chances de se eleger presidente da República. Datafolha confirma, Marina cresce em todo o país. É a onda verde que se espalha cada vez mais rápido. Rio de Janeiro, Marina conquista mais de 1 milhão de novos eleitores e já está em segundo lugar. Distrito Federal, Marina está na frente de Serra. Marina cresce em São Paulo, Bahia, Paraná e outros estados. Entre na onda verde, Marina 43. Mas, de novo, a candidata dos evangélicos ficou em terceiro lugar. Marina teve 20% dos votos. Mais 8 anos se passaram. Agora, em 2018, os evangélicos já eram mais de 30% da população. E, de novo, havia um novo candidato evangélico disputando a eleição presidencial. E a mensagem que eu deixo aqui para concluir está no livro de Jeremias, no capítulo número 29, no verso 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, nação brasileira, diz o Senhor. Aliás, um não,
2 candidatos evangélicos. Por favor. Daciolo, você é deputado federal e você está na política agora como candidato à presidência da República. Qual é a sua visão de política nesse momento tão difícil que o nosso país está atravessando? Glória. Mas espera aí. Os evangélicos vão disputar de novo para nadar e morrer na praia e ficar em terceiro lugar mais uma vez? E se diferente de 2002 e 2010, dessa vez os evangélicos fechassem com o candidato que tinha mais chance de ganhar? O Ibope divulgou agora há pouco uma nova pesquisa com intenções de voto para presidente da República. O levantamento mostra o deputado Jair Bolsonaro na liderança e 4 candidatos tecnicamente empatados na segunda colocação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Na última pesquisa feita entre os dias 1º e 3 de setembro, Jair Bolsonaro tinha 22%. Agora o candidato do PSL aparece com 26%. Ciro Gomes, do PDT... Mas o candidato não é de esquerda, é de direita. E foi aí que a igreja evangélica mudou de lado. E dessa vez, deu certo. Para imagens ao vivo do presidente eleito Jair Bolsonaro. A nossa câmera... É uma oração. Na casa do presidente Jair Bolsonaro, eles estão organizando ali, eu acho que ele vai... Não sei se conceder a tão aguardada entrevista coletiva ou vai fazer um novo pronunciamento, agora não pela internet, mas através das emissoras de televisão. Eles estão organizando ali, acho que vai começar um pronunciamento. A esposa dele ao lado, vamos ouvir. Muito na aproximação com o evangelho, com católicos, demais religiões, bem como em regiões do Brasil todo, vai agradecer a Deus e pedir sabedoria para que nós possamos continuar nessa jornada rumo à presidência da República. Magno Malta com a palavra. Nós começamos essa jornada orando. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando e mais que justo que agora oremos para agradecer a Deus. O que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando e mais que justos que agora oremos para agradecer a Deus. Qual o problema dos evangélicos desejarem participar da política? Nenhum. Apesar dessa não ter sido a mensagem de Jesus, o cristianismo quase sempre esteve envolvido com política durante a sua história. Na Idade Média existia a cristandade. Os reis eram cristãos e precisavam zelar pela defesa da fé em seus territórios. Até a proclamação da República, existia um regime no Brasil chamado de padroado. O imperador era o responsável pela fé católica no Brasil. A Igreja Católica sempre participou da política no Brasil e sempre teve muito poder. Junto com a Globo, sempre desprezaram os evangélicos, que muitas vezes eram mostrados nos meios de comunicação como idiotas. Os evangélicos cresciam numericamente, mas continuavam sendo ignorados e subestimados. E foi um pouco por isso, por serem tão ignorados, que viram que seria preciso conquistar espaço político para serem vistos. Se a Igreja Católica participava da política, por que os evangélicos não poderiam? O problema não é participar da política. O problema é como participar e para que participar da política. Na ânsia de poder, os evangélicos se precipitaram e escolheram o candidato errado. Você um dia desse pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar. Você sabe o que a Bíblia diz sobre ensinar uma criança? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for grande, não se desviará do caminho. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? E, numa democracia, o Estado é laico. E, infelizmente,
Isso será uma grande mancha na história. Lembra do Lula lá de 1989? Candidatou de novo em 1994, candidatou em 1998 e perdeu. Enquanto ele e o PT eram fiéis aos valores que defendiam, não eram eleitos. Em 2002, decidiram abrir mão dos valores para fazer alianças em troca de chegar ao poder. E funcionou. Exatamente como os evangélicos fizeram em 2018. Abriram mão dos valores para fazer alianças que lhe dessem as chances reais de chegar ao poder. E então, vale a pena?